missa. Durante a missa, o padre Anderson está atendendo confissões. Que alegria poder estar aqui celebrando com todos vocês esse dia da ressurreição do Senhor, essa Páscoa, uma Páscoa que sempre nos transforma depois de um tempo de quaresma, de penitência, de sacrifícios, de conversões, e muitas, graças a Deus. Também depois de um tríduo sagrado, em que nós revivemos, no certo sentido, os últimos acontecimentos de Nosso Senhor, e também vimos como Ele é bom, como Ele é grandioso, e como é misericordioso, e vem a nós para nos salvar. A ressurreição de Cristo, nós podemos entender em três aspectos. O primeiro, a própria verdade como tal, como fundamento da nossa fé. São Paulo disse: se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Se apenas ele tivesse morrido e não ressuscitado, seria mais um líder religioso, como tantos na história, ou talvez, como alguns entendem de modo errado, como um líder social ou até político. Não é nesse sentido que nós entendemos Nosso Senhor, porque realmente não é isto. Mas morreu, ficou a sua ideia, ficaram os seus seguidores que se espalharam pelo mundo inteiro. Mas o drama da cruz passa a ter um significado profundo e verdadeiro, como a realidade da ressurreição. Cristo ressuscitou. E a ressurreição de Cristo não foi apenas um voltar à vida, ou um corpo que é reanimado, como nós já vimos no Antigo Testamento, com alguns profetas. Vemos no Novo Testamento, como por exemplo o filho da viúva de Naim, ou a filha de Jairo, ou Lázaro, que se reanimaram, a alma volta, mas depois eles morrem. A ressurreição de Cristo não foi assim. É algo tão extraordinário, em que a ressurreição é uma verdadeira glorificação. No seu corpo não apenas volta à vida, como é transformado e de modo definitivo, com os seus dotes próprios, com a sua claridade, com a sua impassibilidade, não sofre mais, com a sua agilidade, com a sua sutileza. É um corpo glorioso e transformado, já com a visão pronto, e já com a visão da glória, e já na glória. E esse é o fundamento da nossa fé. Cristo ressuscitou. E São Paulo disse: se ele não tivesse ressuscitado dos mortos, vã seria a nossa fé. Mas mais do que isto, ele ressuscitou e ele vive. E não vive numa ideia, não vive de modo simbólico, mas ele vive na sua igreja, presente, como nós sabemos, no sacramento da Eucaristia, renovando o seu sacrifício em cada Santa Missa, mas ele vive na vida de cada cristão e vive na igreja, de modo claro, real, não apenas na ideia, não simbolicamente, mas de modo real. Ele está presente em nosso meio, está presente em nós e nos transforma, nos dá uma nova vida. Então esta é a realidade da ressurreição. Alguns modernistas, infelizmente infiltrados na igreja, querem colocar a ressurreição de Cristo apenas como algo simbólico na cabeça dos apóstolos, como se fosse uma espécie de pensamento coletivo, apenas emocional. Tínhamos a consciência de que ele vivia. Não, não é isto. Ele vive realmente.
glorioso, triunfante, vencedor da morte, vencedor do pecado, vencedor do demônio. Cristo glorioso, Cristo luz do mundo, no sentido mais claro, perdoe aí o trocadilho, no sentido mais pleno. E essa glória é contínua, não apenas no céu, mas aqui na terra, porque Ele é Rei, e todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. E Ele continua cuidando do mundo, apesar dos homens, na maioria das vezes, o rejeitarem. Ele está glorioso, e no fim do mundo Ele voltará e aparecerá de modo visível nessa glória. E estamos então neste compasso de espera entre a sua ascensão ao céu e a sua volta gloriosa, como Ele é, já no estado de ressuscitado. Esta é a nossa fé. Isso nos garante que estamos certos de que não há outro mediador entre Deus e os homens, não há outro salvador, e quem quer se salvar, quem quer alcançar a plenitude humana, melhor dizendo, quem quer ser verdadeiramente humano, tem que ser por Jesus Cristo. Não há outro. Podem aparecer líderes religiosos em toda parte, como já apareceram na história. Alguns autores modernistas até colocam como se a revelação fosse diluída nas diversas religiões do mundo, como se todas as religiões fossem meios para o homem expressar aquela sede de Deus, e que todas elas são válidas e necessárias e boas. Não. Só Cristo é o mediador. Não existe salvação fora dele. E é por isso que Ele nos dá o mandato para a igreja: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Pregai esta boa nova de salvação. Fazei de todos discípulos meus, não de outros, discípulos meus. E eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estou na igreja, guiando e cuidando. Estou na vida de cada cristão, de cada batizado. Estou presente, fortalecendo, levantando, curando as feridas, levando nos braços, acolhendo o pecador, alimentando, fortalecendo, santificando, recriando os homens a cada dia, perdoando lá no confessionário e acolhendo na hora da morte. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta é a nossa fé. Esta é a verdade que é preciso ser divulgada, espalhada por todos os homens, por todos nós. Este é o primeiro aspecto da festa de hoje, do ressuscitado. Por isso nós nos alegramos, cantamos, pulamos. Me lembro uma vez estava no Vaticano, numa audiência pública com o Papa, e havia um grupo de católicos da Costa do Marfim, e era época de Páscoa, e me chamou muita atenção, eles com aquelas vestes típicas, enquanto esperavam o Papa, cada grupo lá canta de acordo com o seu jeito, os mexicanos lá com aquelas músicas mexicanas, etc., e os europeus, e aquele grupo de africanos pulava. Ele estava falando lá, cantando em francês, que é a língua deles, e pulava. Eu tentei escutar, e ele dizia: Cristo ressuscitou, Ele ressuscitou, e pulava, Ele ressuscitou. E os homens, as mulheres tinham aquelas danças, e ressuscitou, expressando essa alegria típica da cultura deles, essa alegria do ressuscitado. Ele ressuscitou. Para nós essa é motivo sempre de alegria.
felizes, porque nós seguimos o Cristo vivo, ressuscitado. Mas há um segundo aspecto. Essa ressurreição de Cristo é também nossa ressurreição. E da teologia de São Paulo isso fica muito claro. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por isso agora nós somos ázimos, referindo-se à lei que mandava que nessa época se usasse os pães sem fermento. Nós somos os ázimos. Por isso usemos os ázimos da sinceridade e da verdade. Porque nós morremos com Cristo e ressuscitamos no nosso batismo. A cerimônia da vigília pascal mostrou isso de modo muito claro, porque toda a cerimônia gira em torno dessa grande realidade que é o nosso batismo. Nós deveríamos, na imaginação, pelo menos nessa época, visitar a igreja ou a pia onde nós fomos batizados, porque ali nós morremos para o homem velho e nós ressuscitamos para uma nova vida. Fomos transformados por Cristo. E assim como nós contemplamos na entrada da igreja o círio aceso, que representa Cristo, a igreja escura, assim também nós vivemos no mundo, na escuridão, para nós sermos outros Cristos, que iluminemos o mundo de trevas. Cristo entra no mundo para trazer a luz. Mas é muito significativo o fato de quando entra o círio, as luzes vão se acendendo nas mãos de cada um dos fiéis, com a sua vela acesa. Isso significa que Cristo é a luz do mundo, mas nós, pelo batismo, temos esse compromisso de espalhar essa luz que vem dele pelo mundo inteiro. É o compromisso batismal de sermos esta luz. Mas para sermos esta luz, a primeira condição é morrer para o homem velho, o homem do pecado, dos vícios, das paixões desordenadas, e que é um processo de luta. Somos tão fracos, tantas vezes prometemos e caímos, mas temos que lutar e abandonar o homem velho da vaidade, do orgulho, da impureza, da inveja, deixar tudo isto e lutar, porque cada um de nós tem lá um defeito dominante, e lutar e continuar lutando e viver nessa caminhada rumo ao céu com Jesus agora, porque somos dele, fomos enxertados nele pelo batismo. A ressurreição nos traz essa nova realidade para cada um de nós que ressuscitamos com Cristo pelo batismo para uma nova vida. Esta é a realidade do cristão. Esta é a nossa maior dignidade. Eu sou de Jesus Cristo, porque eu ressuscitei com Ele. E se eu cair, Ele vai estar lá no confessionário me acolhendo para renovar em mim essa ressurreição e me conservar nesta nova vida. Mas isso exige de mim, além de deixar o pecado, exige também que eu no mundo, eu seja sal. Eu dê o sabor dele no mundo pelas boas obras que eu devo ter. As obras de caridade, de verdade, de pureza, como atitudes mesmo. Não adianta eu ficar só no discurso e não tomar atitudes. Porque a virtude é um hábito bom e sobrenatural que tem por fim a vida eterna. Mas todo hábito, ele exige atos. Como o vício é uma repetição de atos maus que me empurram para o abismo, assim a virtude é uma repetição de atos bons com um fim sobrenatural. Aí será uma virtude sobrenatural com o fim
de alcançar o meu fim último, que é nosso Senhor e vida eterna. Então eu tenho que ter atos bons, atos de paciência, atos de caridade, atos de pureza, atos de humildade, e daí por diante. Então o compromisso do cristão ressuscitado é repetir em si o próprio Jesus, em todos os sentidos. Ser de nosso Senhor. Como São Paulo nos diz, tende entre vós os mesmos sentimentos que teve Jesus Cristo. Os mesmos sentimentos. Meu viver é Cristo. Não de forma romântica, como alguns, eu vivo em Cristo, aleluia. Não, é na prática. Na prática. Então como é que você trata o seu irmão? Como Cristo? É isso. Como você vive o dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, como Jesus Cristo? O meu viver é Cristo, oh, glória, aleluia, e bate palmas e canta. Não é isso não, é a vida, com atitudes, práticas. A poesia vem depois, mas primeiro vem a prática, no dia a dia. Então essa é a missão do cristão. Mas há uma terceira dimensão, e aqui nós já vamos concluindo a nossa reflexão de hoje, que é a dimensão de eternidade. A ressurreição de Cristo, esta verdade de fé, Cristo presente hoje em nós, essa ressurreição de Cristo que também é causa da nossa ressurreição agora, no batismo, é também promessa e já antecipação, no certo sentido, dessa ressurreição futura. Todos nós ressuscitaremos. Então é um penhor de ressurreição. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim também eu ressuscitarei no último dia e serei transformado. Por isso a morte para mim é lucro. Como dizia Santa Teresinha, eu entro na vida. E São Francisco, a irmã morte. Porque para o cristão ressuscitado com Cristo, a morte ela é uma porta que se abre para a vida eterna. Então eu ressuscitarei no último dia. E já vivo como ressuscitado com a minha vida em Cristo hoje. Portanto, alimenta a nossa esperança diante de tantos problemas que nós enfrentamos do mundo, tantos reveses, tantas dificuldades, perseguições, maldades, traições, invejas, armadilhas, críticas, ofensas. Tudo isso para nós não vale nada, porque eu vou ressuscitar. Eu vou ser glorificado também com Cristo na vida eterna. Portanto, a ressurreição de Cristo, ela já me prepara para a ressurreição. E isso nós já podemos experimentar, tanto quanto é possível ainda nessa vida mortal, cada vez que nós recebemos a Eucaristia. Recebemos Jesus, eu já saio dali glorificado. Essa glória eu já tenho, porque eu tenho Ele em mim. E Ele entra na minha vida e passa a viver em mim, e eu viver nele já agora. Porque o Cristo que eu recebo é o Cristo glorioso, quando recebo no altar. Portanto, vamos nos alegrar com tudo isto. Para nós é uma grande dignidade de sermos cristãos e vamos viver esse cristianismo em plenitude. Com um novo fervor, com um novo amor e com um novo espírito glorificado com Cristo nessa Páscoa. Que Deus abençoe então a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.